Depois de uma vitória gigantesca do São Paulo Futebol Clube, ele segue ali com algumas questões de mudança no elenco, com jogadores que chegam e outros que estão bastante carta fora do baralho mesmo. O técnico Hernan Crespo responde sobre sua permanência no São Paulo ou sua ida para o River Plate. O técnico Hernan Crespo também ele fala sobre o segredo do São Paulo para manter esse momento tão mágico que o torcedor são paulino tem vivido junto com o seu time de coração, porque o São Paulo ele consegue colocar um time absolutamente reserva, com exceção do Rafael e do Alan Franco, né, que um tá fora, ir para Curitiba e ganhar de um time que não é fraco. O Curitiba ele se reforçou demais, ele tem agora um elenco bem legal, bem interessante ali, pelo menos daqueles de 1 a 11, e o São Paulo foi lá e ganhou sendo o senhor do jogo durante a totalidade da partida. Se não bastasse, nós temos jogadores que voltam pro São Paulo agora, e também já tem jogador ali que era queridinho do Abel Ferreira, que queria ele no Palmeiras, e ele está jogando no São Paulo agora depois de ter cumprido um período enorme ausente dos gramados. Tem jogador praticamente estreante que estreia fazendo gol. Nós temos que falar sobre a equipe de base do São Paulo e novo jogador que surge aí agora para fazer história no Tricolor Paulista. Vem comigo que vai ser um vídeo absolutamente top. Espero muito que você goste. Chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo. Venha comigo e faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, principalmente agora que o São Paulo Futebol Clube tem nos dado tanta alegria, não é verdade? Gente, o São Paulo foi lá para Curitiba e ganhou. Até aí tudo bem, surpresa zero, era pra ganhar mesmo com o time reserva, foi lá e ganhou. Pra quem não sabe, o time era reserva, tinha o Alan Franco, porque ele foi expulso no Paulista, então ele não vai encarar o Palmeiras. Entrou o Arboleda, que hoje tem uma reserva aí, meio carimbada na sua semana atual, mas claro que o Arboleda não é reserva coisa nenhuma. Inclusive, o Arboleda jogando já demonstra mais qualidade e segurança do que os outros. Então a zaga que foi composta por Tolói, Arboleda, teve também o outro zagueiro que jogou lá, quem que foi o terceiro zagueiro? Teve três, daqui a pouco eu vou lembrar já. Tivemos 3 zagueiros no jogo de ontem e o Arboleda ele consegue se destacar e destacar assim tranquilo, foi o Alan Franco. Então, o São Paulo tinha somente o Alan Franco dos titulares e o Rafael. O Rafael jogou, não tinha o Coronel. De resto, Mike reserva, Wendel reserva, Pablo Maia hoje reserva, Jordan, já falamos dele com mais carinho, o carinho devido, e eram só 2 volantes que colocou o terceiro zagueiro. Cauli reserva, Tapia reserva, Ferreirinha reserva, era um time reserva. Ganhar desse jeito demonstra ter elenco. Ganhar do Curitiba fora demonstra que muitos times vão tropeçar sim contra o Curitiba jogando no Couto Pereira e o São Paulo foi lá e ganhou. Então o São Paulo quando ganha fora, subentende, deixa meio nas entrelinhas que quando chegar no Morumbi, vai pegar o Curitiba e ganhar, fazendo 6 pontos com a grande maioria dos times, o São Paulo vai muito bem. São Paulo ganhou do Grêmio, São Paulo ganhou do Flamengo, São Paulo empatou com o Santos jogando lá. Então, o São Paulo não pegou ninguém. O São Paulo tem hoje uma questão aí maravilhosa, brigando título brasileiro. Não são 45 pontos, esse papo de derrotado é pra outra galera. O papo de São Paulo é brigar título brasileiro e junto com isso o paulista. Pra isso tem que ter elenco, o São Paulo demonstrou que tem. Não cansou os jogadores e o banco de reservas ontem era extraordinário, nível de time de primeira prateleira da Europa. Entraram o Caleri, entraram o Lucas Moura, tinham o Luciano como opção. Entra o Marcos Antônio, tá de brincadeira. O São Paulo tem um time hoje que é um timaço. Foi lá e ganhou e tá de parabéns. E o Crespo, quando é perguntado sobre o segredo do São Paulo, ele vira e fala que é um elenco muito bom, um grupo muito bom, o conjunto, o respeito interno. O Crespo ele atribui esse segredo aí a esse grupo de trabalho que ele tem utilizado, que é um grupo muito bacana. São caras realmente como o Luan, por exemplo. O Luan, ele foi destaque ontem, entrou no lugar do Pablo Maia e ele acabou jogando melhor que o Pablo Maia. Os dois são volantes de Cotia, volantes da equipe de base do São Paulo, e o Luan ele conseguiu ontem dar a volta por cima. O Pablo Maia ainda vai dar a volta por cima. Claramente ele tem algum problema, algum resquício de quando ele vem da contusão, ele volta meia bomba ali, igual o Caleri sempre voltou. O Caleri agora aparentemente não tem mais nada, mas o Caleri sempre que voltava de uma contusão ou de outra, ele parecia meia boca, não parecia? O Lucas Moura agora, ele voltou de uma contusão, ele parece meia boca. O Galopo voltou de contusão, parecia meia boca. Essa é a impressão só a impressão do Pablo Maia. Parece que voltou meia boca ali, não conseguiu mais. O Luan, diferente do Pablo Maia, que sempre voltou meia boca, agora o Luan voltou completo. O Luan está correndo muito, o Luan está conseguindo entregar dentro do campo um futebol de protagonista, ele não está ficando parado numa linha defensiva de volância ali, que ele fica ali parado esperando para desarmar alguém, ele vai para frente, ele
providencia a jogada para os meias, ele cria a jogada para os atacantes. Luan está de parabéns mesmo. E o Luan é um caso muito bacana e condizente com essa realidade atual do São Paulo que o Crespo gosta tanto de afirmar que existe. O São Paulo tem um bom elenco, o São Paulo tem um grupo de valor. O Luan chegou pro Crespo e falou: professor, eu quero jogar. Eu não quero ir embora, eu não quero ficar escanteado, eu não quero treinar só, eu quero jogar. E o Crespo falou: você é um bom menino, treine. Fique treinando, entregue tudo que você joga. E foi o que aconteceu. Luan entregou tudo no treino e está tendo minutos e jogando com o técnico justo Hernan Crespo. Muito lindo de ver, um case de sucesso, um case de reviravolta, um case de superação tem hoje visto no São Paulo de Crespo e também do Luan. O Crespo, inclusive, ele mitou, dá uma mitada. O maior feito do Crespo, acho que até hoje no São Paulo, e ele nem sabe disso. O maior feito do Crespo, se você perguntar pra ele, ele vai dizer que foi tirar o São Paulo do buraco que tava agora, né, com a saída do Júlio Casares, e vai dizer também que o maior feito dele foi ganhar um Paulista, mas não foi. O maior feito do técnico Hernan Crespo foi quando ele foi perguntado numa coletiva quem ele queria do Corinthians. O Alisson estava fechado praticamente que o Corinthians iria de graça e o São Paulo estava tentando trocar com o Corinthians. O São Paulo pediu 1 milhão, o Corinthians falou: não, 1 milhão não vou pagar, e não pagou. Então qualquer 1 milhão, que é o menor valor do futebol, né? Você pensa que o futebol é tudo na casa de milhões, 1 milhão é o menor valor, tirando isso é de graça. Então o São Paulo chega e pede 1 milhão, 1 milhão e meio ali pro Corinthians. O Corinthians não paga. O Corinthians estava esperando fazer uma troca com o São Paulo, ofereceu um monte de canhão ali pro São Paulo, e o São Paulo não queria aqueles canhões, mas quando o Crespo, de maneira até interessante, não é malicioso do jornalista, não é também tendencioso, foi só interessante. Eu acho legal essa discussão. Vamos discutir aí o Depay no São Paulo. Não vai vir, mas dá pra discutir, isso é entretenimento, isso é interessante. Quando o Crespo é perguntado sobre quem que você quer do Corinthians, ele podia falar o Rodrigo Garro, ele podia falar o Yuri Alberto, ele podia falar o Hugo, o goleiro, e qualquer um ele podia falar. O Bidon, ele fala assim, ó: eu não quero ninguém do Corinthians, eu não quero ninguém, lá não precisa vir ninguém, eu tenho meus jogadores aqui, de lá não precisa vir ninguém. Aquilo é uma virada de chave tão enorme que, assim, o São Paulo até então tava com discursos derrotistas. Vamos lutar por 45 pontos. O São Paulo não vai conseguir, o ano vai ser muito difícil. Dito pelo Casares, Belmonte sempre, Crespo, Luciano, Rafael, Rogério Ceni, de todos os jogadores, técnicos, o ano vai ser muito difícil. Muricy, todos diziam isso. Quando o Crespo afirma categoricamente: eu não quero ninguém do Corinthians, ele valoriza demais o seu elenco. Olha o Luan aí sendo um novo jogador. O Luan hoje, ele torna-se um reforço do São Paulo. Sabe, é um cara que ele volta pro São Paulo e ele começa a ser um primeiro volante que dele ninguém passa. Ah, ele não aguenta 90 minutos. Talvez por enquanto não, mas dele ninguém passa. Então ter o Luan hoje no São Paulo é um reforço e poderia não ter mais se tivesse trazido o Castilho. Lembra do Castilho? Os caras queriam mandar Castilho pra cá, queriam mandar o espanhol lá que não joga mais bola, Hector, não sei o quê. Então, assim, o São Paulo, quando o Crespo fala não quero ninguém, ele valoriza o seu elenco, ele tira aquele derrotismo, aquele senso negativo e passa a ter um São Paulo cativante, um São Paulo onde os caras têm vontade de jogar lá. Olha aí o Cauli, com o Rogério Ceni querendo ele lá. O Cauli sai do time do Bahia, que é do Grupo City, pra vir pro São Paulo, porque ele quis jogar aqui. O Bobadilha, maravilhoso, ele ia pro Palmeiras, ele quis jogar aqui. O Marcos Antônio, maravilhoso, ele iria para o Flamengo, ele quis jogar aqui. Então querer jogar aqui faz muito sentido e também é importantíssimo para voltar a ganhar. Hoje, olhar pro Crespo e lembrar do que ele fez ali com o Castilho, com os caras do Corinthians, e não querer ninguém e valorizar os nossos, é daí que nasce um Danielzinho, é daí que nasce um Marcos Antônio, é daí que nasce um Bobadilha, é daí que volta um Luan, é daí que um cara igual o Pablo Maia vai querer se superar e voltar, é daí que vem o Jorginho. O Jorginho ontem, eu até printei aqui, que eu acho que vale a pena, porque é bonito, né? São Paulo Estatísticas aqui, ó. É uma página aqui que coloca umas estatísticas, né? Então eu vou ler aqui. Tava até carregando o telefone, mas eu vou ler, eu vou estar aqui. Eu tô só mostrando, porque eu vou ler pra você aqui, tá? Só olha aqui, ó, o Jorginho, e aqui são alguns números dele no jogo. O Jorginho acertou 15 dos 16 passes. Vou repetir isso aqui. O Jorginho acertou 15 dos 16 passes que tentou e teve um aproveitamento de 100% nos lançamentos. Ele teve um aproveitamento de 100%. Ele não errou nenhum lançamento. O Jorginho, ele realizou 6 ações defensivas.
Tudo em sua estreia com apenas 45 minutos de jogo. Sabe por que o Jordan saiu no segundo tempo? Porque ele deu um carrinho na bola e o árbitro deu um cartão amarelo pra ele. O Crespo, muito hábil, muito perspicaz, muito vivo ali, ele tirou o Jordan pro cara não ser expulso. Porque se um carrinho na bola deu amarelo, o próximo carrinho na bola era expulso. Então o Crespo foi inteligente, foi correto e tirou o cara. Porque imagina o Jordan estreou e foi expulso. Dá aquela queimada, você já pensa, poxa, o cara é afobado. Então o Crespo, ele poupou o jogador malandro. O Crespo é ligeiro de bola. Então ele poupou o jogador de ser expulso e o cara sai com esses números aqui em 45 minutos. Então é um jogador extraordinário. E nós precisamos de segundo volante extraordinário mesmo, sobretudo agora que o São Paulo tem Danielzinho e o Marcos Antônio como grande alicerce desse time, o motor. Imagina um motor, é um carro, tem tudo lá. Tem o volante, tem a embreagem, tem ali o câmbio, tem a embreagem, foi lamentável. Tem a suspensão, mas você precisa do motor. E o motor do São Paulo é Danielzinho e Marcos Antônio. Esses caras, eles estão fazendo o São Paulo jogar. Quando esses caras saem, igual ontem, o São Paulo teve dificuldades, é claro que teve, mas se tivesse, por exemplo, o André Silva jogando de centroavante, já teria feito o gol que o Tapia não fez. Então o São Paulo deu certo. O Jordan, ele fez nós sentirmos menos falta do Danielzinho e do Marcos Antônio. Ele conseguiu ajudar a sentirmos menos falta, porque faz muita falta quando esses dois jogadores não estão. Então o Jordan, ele é peça fundamental, crucial pro São Paulo, muito mais que Tolói, Dória, Ferrarese, caras que ali nós não precisamos mesmo. Você tem um Jordan e tem que nascer mais um segundo volante com esse Alisson, carta fora do baralho total. O São Paulo precisa de fato do Jordan voando, que vai, aparentemente vai. E digo mais, hein, aqui eu não quero me gabar também não, mas eu falei pra vocês sempre, eu sempre falei, o São Paulo tinha o Negruti, que era o principal, depois o Hugo Leonardo passou à frente dele com o Zubeldia, mas o Crespo deu sinais de que o Jordan ia passar todo mundo. E não deu outra. O Jordan passou todo mundo. Ontem podia ter jogado Matheus Ferreira, Hugo Leonardo, Negruti. Ele passou todo mundo na frente do Jordan. O Jordan passou todo mundo e foi o cara escalado pra jogar. Foi uma coisa, sim, maravilhosa, muito linda de se ver. E outra coisa que foi linda de ver foi o Cauli, hein? Ô Cauli, meio campista, meia craque. O cara jogou, ele teve lançamentos de craque, ele teve passes açucarados ali. Cauli dá uma dinâmica de jogo impressionante. Ferreirinha quase faz um gol de esquerda, que foi uma bola interessantíssima do Cauli. O Cauli faz um gol de pênalti sem se esconder do jogo. Não tinha Caleri, não tinha Luciano, não tinha Lucas Moura. Vai deixar o Mike bater o pênalti? Vai deixar o Wendel bater o pênalti? Ele chegou e falou: quem vai bater sou eu sou o meia. Pegou e bateu o pênalti, converteu e foi o cara da vitória. Maravilhoso de ver o Cauli estrear dessa forma também. E assim, subida, ladeira, correu da subida, correu no deserto sem água. Então o Ferreirinha tá mal ultimamente. O Tapia é inexplicável, um cara desse, como é que ele chegou no São Paulo. E aqui não tô criticando o Tapia com rancor, com problema, não. O Tapia é um jogador interessante que no futuro pode vir a ser um bom jogador. Tem 21 anos, né? Muito novo ainda. É que pro São Paulo atual, você não pode colocar o São Paulo na mão do Tapia. Infelizmente, ele tem que esperar. Problema zero de ficar no banco o ano inteiro, ter mais chance ano que vem, de boa. Mas por enquanto, o Tapia, ele é um cara pro futuro e não pra agora. Não é razoável pensar que o Tapia ficava nem no banco de reserva do River Plate, que ele vai chegar no São Paulo pra ser o cara. Não vai. Ontem ele atrapalhou o São Paulo, o Ferreirinha também não foi bem, e aí o Cauli jogou com esses dois caras, ele teve que desdobrar, mas o Cauli conseguiu fazer uma partida assim, excelente. Se tivesse o Caleri, Luciano ali com ele, Lucas, o São Paulo tinha feito uns 3, 4 ali com o Cauli, acertando o São Paulo e fazendo a parte criativa do tricolor. Fica aí um pouco negativa a participação do Tapia, né, que eu não vou nem falar mais, já falei, não quero falar muito, porque o Tapia não é, assim, com todo respeito, a gíria, é um ninguém no futebol ainda, vai ser grande, tomara que o Tapia dê a volta por cima, não é pra nossa, vamos perseguir o Tapia. Não, deixa o Tapia lá quietinho, o André Silva volta agora, Rian Francisco volta agora, vamos torcer pra esses caras, o Tapia fica num segundo plano e não vai ser queimado. Acabou o Tapia. Não, pelo contrário, vamos esperar. Agora o Wendel, lateral esquerdo, ele é uma decepção constante, hein? O Wendel, eu não tô me conformando que eu tô aqui vindo de novo falar do Wendel. O Wendel é uma das grandes decepções que eu tenho no futebol. É o Wendel, Michel Bastos, é Cueva, são caras assim que eu esperava muito, sabe? Então eles foram muito decepcionantes mesmo. Eu não esperava nada do Daniel Alves, pra você ter uma ideia. Nada, não esperava absolutamente nada do Daniel Alves. Então, quando o Daniel Alves ele não dá certo,
um pouco me importa. Agora, quando nós temos um cara igual o Wendel, é triste de ver. O São Paulo se desdobrou de uma maneira assim sobrenatural para ter o Wendel aqui. O São Paulo flexibilizou de maneira canalha, suja, repugnante, reprovável. O São Paulo fez uma flexibilização no valor do William Gomes. Aquela gestão maligna do Casares, muito ruim mesmo, Casares e Belmonte ali, os caras tinham assinado um pré-contrato com o Wendel. Então ele viria pro São Paulo no meio do ano passado. Viria no meio do ano. Chegou o Wendel, tá na mão, chegou, é nosso. Aí o São Paulo quer o Wendel antecipadamente. O Porto, que é um time que eu detesto esse Porto hoje, o Porto chegou e falou pro São Paulo, então me venda o William Gomes, mas eu quero pagar pouco. E o São Paulo permitiu a venda do William Gomes, um cara que vai brilhar na Champions League. O São Paulo permitiu a venda por 56 milhões de reais, que foi uma das piores vendas da história do São Paulo. Proporcionalmente falando, uma das piores vendas da história do São Paulo. Teve a do Kaká pro Milan, que o Kaká deu um boi pro São Paulo e o Milan teve que pagar uma miséria. E a outra pior venda é a do William Gomes. É nojento de pensar que nós perdemos o cara daquele jeito. Não era pra ter o Wendel, era pra antecipar o Wendel. O Wendel chega no São Paulo com um salário astronômico, quase R$1 milhão mensais, e o cara não consegue correr. Ele nem passa do meio campo, e quando ele passa, ele erra o passe, ele erra o cruzamento. Ele é horroroso hoje. Aí você vê no sistema defensivo, ele até que deu uns carrinhos ali, mas também dá espaço no corredor, sabe? É um jogador assim abaixo da crítica hoje. Hoje o Nicolas tem que jogar, cara. É impressionante de ver a tiriça que virou o Wendel, e isso é muito deprimente. Olha só, o Tapia, nós temos que esperar mais. O Tapia é um coitadinho no futebol ainda, né? Ninguém por enquanto. O Wendel, ele era um cara de Bayer Leverkusen, de Porto, seleção brasileira. Como é que esse cara tá jogando bola de maneira horrorosa? E o que pega não é que ele tá ruim. Igual o Enzo Dias, que pra mim chegou ruim e hoje deu a volta por cima, hoje é peça fundamental, mas chegou mal tecnicamente. O Wendel não é só a parte técnica, é a parte de força de vontade. O Wendel, ele não demonstra vontade de jogar bola. Você vê o Tolói ontem, alguns gostaram, alguns não, vontade tinha. Você vê o Wendel, não tem vontade de jogar. É impressionante e decepcionante. Tomara que o Nicolas desbanque o Wendel, que o São Paulo consiga negociar o jogador e mandar ele embora daqui urgente, porque esse não demonstra querer ficar no São Paulo. Talvez seja o único hoje que não demonstra, de todos os jogadores, talvez o Wendel seja o único que não demonstra querer ficar no São Paulo, querer dar a volta por cima. É muito triste, muito deprimente. Mas vamos lá. Importante é que nós ganhamos e a fase é maravilhosa, hein? Vamos pegar o Palmeiras agora e desbancar os caras do Paulista? É claro que vamos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!